eles estão comigo. Eu adoro quando eu começo a semana com essa dupla maravilhosa nesse quadro que é um sucesso e que vocês podem, a partir de agora, mandar perguntinhas ao vivo no @VocêBonitaTV, porque está no ar Sabor e Saúde. Oba! Bem-vindos! Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro, mais uma vez, sempre um prazer. E nossa chefe Malu Lobo, bem-vinda, Malu. Tudo bem, gente? Obrigada. Tudo, adoro. Muito bom começar a semana com vocês, fico leve, o papo é gostoso, a gente aprende muito. E o tema desta segunda, gente, eu diria que de tudo que a gente já falou, inúmeras vezes ligado à saúde, ao emagrecimento, à busca de hábitos de vida. Eu acredito que o tema de hoje é o tema principal e talvez o segredo da história toda. Você vai contar, doutor Roberto, alguns mecanismos do nosso corpo para que a gente ou entre num efeito platô ou que a gente tenha um certo desânimo e acabe reganhando peso. Exatamente. Então, a manutenção do peso, por que é tão difícil? É a pergunta que a gente vai responder, né? Exatamente. Esse é o calcanhar de Aquiles, né, Carol? Vixe, como é. E pior que a estatística é perversa, viu? Só 20% das pessoas que diminuíram 10% do seu peso, eu tinha 70, diminui 7 quilos. Só 20% consegue manter essa perda de 10% no primeiro ano depois do emagrecimento. 80% volta a engordar. Então é triste. 1/3 já volta a ganhar peso já no primeiro ano. Sério? Né? A coisa só melhora, parece que quando você consegue perder peso e ficar 2 anos com esse novo peso, a partir do 3º ano com esse peso novo, a volta ao peso anterior já cai a chance para 50%. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só que a minha primeira pergunta é, até para que você já inicie aí dando a sua explicação, é mais culpa nossa de não conseguirmos manter? Ou a gente pode dizer que o organismo de fato cria mecanismos para dar uma sabotadinha? Primeiro, o organismo que cria mecanismos, né? Eu falo que o nosso corpo é uma máquina de fazer a gente sobreviver na natureza. Ele quer que você sobreviva. E a gente sobrevive com combustível, com energia. A gente tem a energia que a gente come, pronta, do alimento, e o que a gente tem de estoque. Tá. Então, a nossa gordura corporal é uma reserva energética. Então, toda vez que a perda, que a gente já vai falar, é errada, inclusive, a maneira como você emagrece, o corpo fica louquinho e lança a mão de mecanismos metabólicos, hormonais, para recuperar o peso perdido. Ai, gente, tá vendo? E um pouco é culpa nossa. Então, mas nem tudo é culpa nossa, Nem doutor tudo, Roberto. nem Então, tudo. vamos ficar com a consciência tranquila. Não, sem dúvida. E escolher um prato maravilhoso, que é a receita hoje da nossa chefe Malu Lobo, que é um shiitake recheado de frango, enfim, um recheio low carb, todo especial. Todo especial, Carol. Acho que dentro disso que vocês estão falando, sabor e saúde, vai muito também motivação, hábitos de vida. As pessoas têm que entender que não é uma coisa pontual. Eu não vou fazer um regime só para caber no vestido. Ela tem que mudar realmente, né? E a gente muda em casa. Não tem jeito. No prato, no dia a dia, com escolhas inteligentes. Então, essa receita é uma receita fantástica. Dá para você fazer e modificar 1000 coisas aí dentro. A gente vai falar sobre isso durante o preparo. Mas é uma receita que ela entra bem dentro disso que o Roberto está falando, né? Escolhas inteligentes para que você possa, dentro de casa, iniciar um projeto que é para sempre. É verdade. Né? Que você vai conseguir manter. E tem baixíssimas calorias. Eu acho que é uma ideia que pode ser um aperitivo, fica bacana meio de aperitivo, mas se virar no prato, assim, com salada e tal, também rola, né? Rola uma refeiçãozinha. É que aqui no Brasil salada. a gente não acha shiitakes muito grandes, né? Eu tenho ali no forno que eu vou servir para vocês já uns maiores, né? Tá. Mas lá fora a gente encontra uns bem grandes. Esses aqui, no Brasil a gente encontra mais ou menos esse tamanho. Mas daí a E gente come mais maior. de um, né, Malu? E aí dá pra comer 2, exato. Esse dá pra comer 2 sem culpa alguma. Que delícia. Já já a gente vai então para os ingredientes. Vou pedir já para a minha diretora colocar então a primeira imagem que você separou pra gente, né, que já vai são contar o início dessa história. Exatamente, né, esses mecanismos aí, ó, os mecanismos relacionados ao metabolismo, que eu já vou falar, né, porque é difícil manter o peso perdido, e os mecanismos relacionados ao comportamento, né? Tá. E as formas de manter o peso perdido pela alimentação e pelo recondicionamento. Esse recondicionamento eu vou já explicar o que significa. Então, primeiro
ponto aí, Carol, que é um boicote que não é propriamente culpa nossa. Então vamos lá, o corpo humano ele projeta o que vai acontecer com o seu corpo se você esgotar muito rápido as suas reservas energéticas. Então a gente precisa, primeiro, para sobreviver, de nutrientes, né? Minerais, vitaminas, aminoácidos, né? Então se de uma hora para outra você abruptamente faz uma dieta restritiva demais, com pouco aporte de minerais, vitaminas, proteínas, né, gorduras, o corpo já entende, parou. Nesse ritmo, você vai ter problema. Você vai caminhar para o óbito. Então, primeira coisa, distúrbios nutricionais. E o outro é reserva de energia. A nossa gordura corporal é uma reserva energética. Se eu me perder numa mata, eu não morro no primeiro dia nem no segundo, se eu conseguir me hidratar, eu tenho reserva energética. Então, o que o corpo pensa? Está usando a sua gordura de reserva para sobreviver? Que legal, mas está rápido demais. Então, se você perder peso muito abruptamente, eu quero fazer a dieta Power em uma semana diminuir 8 quilos. Então, isso já é o primeiro mecanismo errado. O corpo humano faz o quê? Quando a sua célula de gordura começa a diminuir de volume, que é a reserva energética que você tem, quando é aos pouquinhos, ok, é como se o corpo entendesse, não está entrando na poupança, mas a gente tem bastante dinheiro na conta corrente. Agora, está entrando na poupança muito rápido e não tem dinheiro na conta corrente. Então, peraí, vamos frear essa diminuição tão rápida. Aí tem um hormônio chamado leptina, que quando ele é produzido no tecido adiposo. Quando você tem reserva lá em quantidade suficiente, ele informa para o cérebro que você não precisa comer muito. Você já tem reserva. Começou a perder reserva rápida, a leptina começa a aumentar para estimular o teu cérebro, o centro da fome, a fazer você querer comer de novo. Então você começa a ter uma fome excessiva quando perde peso rápido. Olha, né? E a leptina, ela também, quando alta no sangue, ela faz o corpo gastar menos calorias e você consumir mais. É como se ele fosse um mediador de reserva de energia e gasto energético. Quanto eu estou gastando, quanto eu estou consumindo. Quanto eu tenho de reserva, quanto eu estou ingerindo e quanto eu estou gastando. Ele vai mediar isso, é um dos hormônios, né? E a insulina também, que costuma ficar baixa quando você começa a perder peso rápido, e ela muito baixa também pode estimular um pouquinho a fome. Que interessante. Então, e a perda de massa muscular, né, Carol? Que a gente esquece que o nosso maior gastador de energia é a fibra muscular. Então, se você começa a perder peso e começa a perder muita massa magra, muito músculo, mais músculo do que gordura, você vai ter um gasto energético depois mais baixo. Chama taxa metabólica basal. Isso é quanto meu corpo consome de energia sem eu fazer esforço. Só o fato de estar vivo. E boa parte desse gasto é na fibra muscular. Então, perder peso rápido, perdendo músculo de maneira inadequada, rapidamente, com dieta muito restritiva, o corpo humano dá o troco. Por isso que tem muito efeito sanfona. Meu Deus, então, gente, é uma cascata. É uma cascata. Aqui também e eu falei, Carol, falei só um terço, viu? Porque tem 70% de outros hormônios aí que ainda... Falei a metade, que também influenciam nisso, tá? Então, mas não já é começamos, fácil. então, entendendo e que, claro, a culpa não é toda nossa, não somos nós, né? Muitas vezes quem entramos nessa sabotagem e tal de acabar comendo e reganhando peso. No entanto, contando com essa cascata que vem para nos atingir, nos ajudar, né? Não, é para tentar fazer você sobreviver. A gente precisa... Porque o corpo é inteligente, né? Ele o corpo pensa. manter a homeostase, né? A gente precisa lutar mais ainda contra isso, mas vamos lá. Só uma brincadeirinha aí pra gente começar a passar os ingredientes da Malu. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Mande, estamos ao vivo. Vamos começar com os ingredientes, então, do nosso shiitake recheado. Olha que delícia. 1 colher de sopa de gengibre ralado, 150 gramas do frango moído, 2 colheres de sopa de molho de soja, 1 dente de alho picadinho, uma batata doce pequena ralada, assim, fininha, meia cebola também picada, meia xícara de chá de cebolinha picada, sal marinho, pimenta do reino, 10 shiitakes sem os talos, então aquele talozinho central, 1 colher de sopa de gergelim, 1 colher de sopa de suco de limão, 1 colher de sopa de óleo de gergelim ou azeite e parmesão ralado. Exatamente. Ai, que delícia! Vamos lá, Malu? Bom, vamos lá. Eu escolhi o shiitake pelas poucas calorias. É um alimento muito interessante também. Traz um sabor muito especial para o prato, que é o umami, né? Verdade. Então, eu gosto muito de cogumelos. Quem não tiver, quem não gostar, pode trocar por uma berinjela, pode trocar por uma abobrinha, né? Desde que seja rico em água e com pouco carboidrato para a gente não se perder. Tá bom.
A batata doce, Carol, eu também trouxe ela por ser uma opção. Tem muita gente que quando vai fazer almôndega ou bolinha de carne, usa pão. Então nós vamos usar a batata doce. Tá. Eu tenho aqui 120 gramas de batata doce para 10 porções. 10 porções. 10 porções, então fica bem pouco comendo Fica mais ou menos 2 a 3, 12 né? gramas, exato. E outra, ela faz a carne render. Então é uma receita que é econômica. Então, em vez de você colocar pão, você está usando 150 gramas de frango moído com 120 gramas de batata doce. Tá. E isso vai fazer você render mais. Show. O óleo de gergelim nós vamos usar para trazer um sabor mais oriental para esse prato, tá? Então, é ele que nós vamos usar aqui. Combina, e tem um aroma, né? Dá um Tem. Delicioso. Tem. Muito bom. Muito gostoso, realmente. Vou colocar aqui. Vocês me conhecem, então sabem que eu vou dar uma leve puxada aqui. Posso aumentar só um pouquinho? Ai, pode, por favor. Isso. Obrigada. Isso aí. Vamos ter, pode um pouco mais. Aqui. Mais, né? Pra ele dar aquela pegada Isso. e Ó. Então soltar. aqui eu coloquei a cebola, vou colocar aqui um pouco de alho, tá? E eu vou começar a fazer a refoga desse meu tempero, Bom demais. tá? O cogumelo você só higienizou? Meu cogumelo, exato, Carol, ele tá só higienizado. Por quê, gente? Porque o cogumelo, ele é uma esponja, a gente não pode lavar, porque senão ele vai pegar água. Aham. E eu não quero ele com muita água. Nesse meu refogado, Carol, nós vamos usar, porque aqui no meu cogumelo eu não vou usar o talo. O talo eu vou cortar e eu vou usar ele Ai, que aqui legal. nesse refogado. Entendeu? Entendi. Aí rende mais ainda esse recheio, E vai né? render mais ainda, mais rico nutricionalmente, com mais sabor, né? Com muito mais sabor. Então eu vou fazer isso com todos. Tirar o cabo, refogar esse cabo, Tá. tá? Deixa eu baixar um pouco agora para a cebola suar. E aí daqui a pouco a gente vai para o segundo passo. Enquanto isso eu vou só usar esse refogado com os talos, é isso que eu vou refogar. Tirando então o talinho pra colocar na panela. Exatamente. Me Carol. lembrei que tem uns dias a gente assistiu uma matéria da produção de cogumelos, né? Num quadro da Cecília Padilha, né, Eli? Que foi interessante, ela mostrou como é que é colhido. Foi o shiitake ou foi o shimeji? Foi o shimeji, né? Isso. Shimeji, né? O shimeji branco. E aí, olha que interessante, quando a gente fala da higienização, só fazendo um parêntese, porque eu acho que isso É importante. Fundamental. complementa. O do shimeji, ela mostrou a colheita, eles ficam num sacos e eles colhem com a mão, então ele não tem contato com a terra. Então, para higienizar, é até mais simples. Eu me lembro que ela deu essa dica, então acho legal contar para vocês. Já o shiitake, acho que ele pode ter um pouquinho aí de resíduo. Tem por causa Da do próprio terrinha. dele. Mas isso é até Ah. um sinal de qualidade da produção. É. Porque se você tem uma produção bem feita, uma colheita bem feita, Aham. ele vai vir limpo. Então você vai passar um papel de papel. cozinha, só nele, um pouquinho úmido, passa, dá uma limpadinha e ele tá ok. Show. Tá? Lembrando, gente, que a gente não vai consumir ele cru. Ele Aham. vai passar por cocção. Perfeito. Então, a partir do momento que eu aqueço acima de 70 graus, eu também já estou me protegendo de micro-organismos patógenos. Show, Malu. Tá? Muito bom. A gente vai acrescentando aí algumas informações, né, Bacana, doutor Roberto? Bacana. Vamos lá, então. Vamos iniciar uma parte importante, que é o seguinte. O doutor Roberto comentou alguns mecanismos que o corpo cria, pensando na nossa sobrevivência. Isso faz todo o sentido. Qual seria, então, porque eu acho que muitas vezes as pessoas conseguem conquistar o objetivo da perda de peso, de chegarem ali com os exames legais. E como é algo que precisa ser sustentado para sempre, em algum momento também pode ter aquele descontrole ou aquela falta de motivação. Você acha que aí está o ponto de partida até da nossa conversa? Sem Porque dúvida. muita coisa vem, então, da pessoa estar desmotivada Isso. para continuar. Eu acho que até é um fator que talvez mais influencie, Carol, além, obviamente, do metabolismo já tentar recuperar o peso perdido, né? Ele se prepara todo para isso. Primeiro, que são as questões comportamentais, né? A perda de meta. Quando você decide fazer uma dieta, que você se convence disso, você está motivado. Algum objetivo você tem. Pode ser puramente porque eu quero entrar num vestido que eu não estou cabendo, ou um homem numa calça que não cabe, porque eu quero chegar daqui 2 meses num aniversário melhor, no final de ano, no carnaval. Então, quando você coloca uma meta de curto prazo, você se motiva. Você fala, eu vou alcançar. Tá. Né? Sabendo que vão ter algum sacrifício, mas você está motivado. O problema é quando alcança a meta. Então, o que muitos pensam quando alcança a meta? Bati meta.
diminuí os quilos que eu desejava. E agora? O que eu faço? Eu não tenho outra meta. Então isso já parece bobeira, mas psicologicamente influencia. Então aí que já vem o primeiro detalhe. Você tem que entender que o que você está fazendo por você não é só para 30 nem 60 dias, nem para entrar naquela calça ou naquele vestido. Você tem que começar a pensar em metas e benefícios que você vai adquirir por um tempo prolongado, para o resto da vida. Eu quero continuar com o peso que eu perdi porque eu vou ter menos doença. Uhum. Porque eu vou de repente deixar de tomar vários remédios que eu já tomo, que eu estou tomando porque eu estou com peso excessivo. Eu quero ter força física, eu quero brincar com os meus filhos, quero brincar com os meus netos. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero envelhecer com menos risco de doenças ligadas ao peso excessivo. Então, quando as pessoas se convencem de que o benefício não foi só para aquele 40, 50 dias, é para toda a vida, ele se motiva a continuar. E quando faz atividade física, também pensar que a atividade física que eu iniciei, que foi só uma caminhadinha, uma corridinha, depois eu posso pensar em modalidades que me exijam mais. Então, peraí, agora que eu já estou nesse patamar, preparado, agora eu vou começar a ganhar mais massa magra. Agora eu vou fazer uma atividade física mais intensa. Eu quero correr a São Silvestre, eu quero participar de um campeonato com orientação de educador físico, mas você começa a ter outras metas além daquela primeira. Entendi. Então, isso já dá diferença, que é o comportamental. E não começar depois, né, a gente fala mais sobre isso, com os erros que vão voltando, uma vez por mês. Não, agora a cada 15 dias, ou no agora final de toda semana, agora é o fim de semana, agora 3 dias a semana eu estou errando. De repente você está tipo acertando 2 e errando 5. Aí volta tudo que era antes, Carol. Essa é uma parte comecei no complicada. Final de semana, dali a pouco eu estava 2 dias, dali a pouco era 3. Ela se entrega. Não, e ele já não volta. Volta para a vida real. Assim que é bom, tá vendo? Precisa dar uma puxada. Eu vou colocar já perguntinhas do público. E aí, doutor Roberto, já você conta se a gente tem que mudar a dieta em si, né? Cadê aquele arranque? Vamos lá. Dani, beijo, obrigada. É verdade que a cada quilo eliminado precisamos de 1 mês de manutenção? Exemplo, emagreci 12 quilos, tenho que manter esse peso por 12 meses para o meu corpo entender esse novo peso? Parabéns, Dani, arrasou. Essa continha, ela existe, né? A gente sabe que são alguns artigos que surgiram em volta disso. Não sei se é tão matemático como mas o resumo desse raciocínio é que o corpo leva um tempo para se adaptar ao novo peso. O adipócito, que é a célula de gordura, quando ela murcha de tamanho, que você está usando reserva, é uma bolinha de soprar que você está diminuindo só o volume. Ela continua existindo. O corpo humano tem um programinha instalado que pensa assim, eu vou recuperar tudo que você está perdendo. Eu quero voltar ao original, aquele volume que até um dia eu tive, porque é esse volume que te sobrevivia na natureza. A sua reserva era essa. Então ele fica louco para voltar. E parece que esse mecanismo é perdido ou diminuído quanto mais tempo passa que você diminuiu o número de quilos. Pode ser que essa conta ajude as pessoas a se motivarem. Eu diminuir 6 quilos, tem que ficar 6 meses com esse peso, né? Então isso procede, não é tão matemático, mas o corpo leva um tempo para se adaptar. Por isso que eu falei que depois de 2 anos que você conseguiu perder o peso e não voltou a engordar, para voltar a engordar facilmente, diminui a chance. Entendi. Em quase 50% a menos de chance de voltar a engordar. E a gente deixa de queimar 30 calorias por cada quilo de peso que você emagreceu. É como se o corpo gastasse menos energia com seu novo peso. Então você diminuiu 10 quilos, teu corpo vai economizar 300 calorias. Então, peraí, eu já vou gastar 300 calorias a menos, mas como é que eu faço para aumentar o meu corpo gastar 300 calorias a mais para compensar? Ganhando massa magra, ganhando fibra muscular, tem porque que você malhar, né? aumenta seu gasto energético, aí a coisa se compensa. Né? Porque imagina 300 calorias a menos de economia e você começa a escapar 300 calorias todo dia. Entendi. Aí a coisa volta fácil, Carol, fácil. E isso é tão verdade que quem faz muitas vezes o uso de relógios, né? Hoje a gente tem alguns acessórios que nos ajudam a ver essa queima calórica e tal. Quando você compara, né, o nosso feminino com o masculino, então no caso com o do marido, de uma atividade física exatamente a mesma, pelo mesmo tempo, você chora, né? Porque normalmente o peso até pode ser que esteja mais alto e a parte muscular também. Você fala, meu Deus, então nós mulheres ainda temos essa situação com menos massa magra, a gente tem que lutar mais ainda. Muito mais. É uma injustiça fisiológica.
Malu, nós temos que fazer alguma coisa, Malu. Vamos para nossa receita já, doutor Roberto, continua. Deixa eu só falar um negócio. Porque ele sabe as respostas como o marido também, tá? Ele estava falando sobre você se preparar para fazer atividade física, isso é super importante até para você não ter uma lesão, né? Sim. E eu estava vendo até no Instagram da Vanessa, que vem aqui, da Van Furstenberger, um beijo para a Vanessa Furstenberger. Ela preparou um treino muito legal para quem está voltando. É? Depois dá uma olhada lá, pessoal. Que legal, ela é uma querida mesmo. Ela preparou, nossa, para quem super está voltando, está começando. Mas hoje ainda tem treino. Hoje nós vamos falar de ganhar massa magra. Então, assim, estamos aí ao encontro mesmo do nosso momento. Mesmo papo. Vamos lá, Carolzinha. Tenho aqui meu refogado, os meus talos, cebola, alho, no óleo de gergelim. Quem não tiver, pode usar o azeite de oliva. Tá bom. Eu vou colocar aqui o meu gengibre, tá? Tá aqui o gengibre ralado. Vou colocar o shoyu. Gente, lembrando que é o seguinte, esse meu shoyu, ele é fermentado naturalmente, Carol. Tá? Esse meu shoyu, ele é fermentado naturalmente, não tem corante. O sal dele é no ponto. Então, existem marcas hoje que você encontra no supermercado que realmente, assim, corante caramelo, né? Então, não é um bom produto. Quando você for comprar o seu shoyu, dê uma olhada, porque vale a pena investir numa boa marca, tá? E então, a gente usa um pouquinho, né, Malu? Não é um tantão. Exato. Também, né? Ele dura. Como ele já tem sal, eu vou colocar só um pouquinho de sal. Tá. Vou misturar e o meu refogado já está pronto para misturar com as outras coisas. Então, retomando, aí tá alho, cebola, gengibre, os talos do meu cogumelo. Molho de soja? Isso. E agora você colocou um salzinho. Uma pitada de sal, porque o shoyu já tem sal. Então eu coloquei só mais um pouquinho, só para poder chegar no ponto. Certo. Acabou. E agora a gente vai começar a fazer as almôndegas. Tem perguntinha já? No ponto? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos colocar a perguntinha do público para o doutor Roberto, olha lá, já, perguntinha da nossa culinária também. Ai, Débora, um beijo, obrigada. Melhor comer a cada 3 horas para emagrecer ou fazer 3 refeições por dia? Débora, que saia justa, sabe? Porque essa é uma das polêmicas, um dos temas mais polêmicos atualmente na nutrição. Em termos acadêmicos, quem faz hoje uma faculdade de nutrição, quem é acadêmico, se orienta a comer a cada 3 horas. Para que a gente não fique muitas horas sem nutrientes, para o metabolismo se acelerar. Minha opinião, eu não concordo. Eu acho que a gente deveria comer quando a gente tem fome fisiológica. Fome fisiológica é aquela que teu corpo está pedindo, porque você já está sem combustível. E a fome emocional é outra coisa, é comer compulsivamente a cada 2 horas, terminar de comer, 1 hora depois quer comer de novo. Aí é a fome emocional, que a gente não sabe, às vezes, diferenciar uma da outra. Mas a fome fisiológica é comer quando tem fome. Se eu almocei bem e vou ter fome às 5 da tarde, eu como às 5. Não preciso comer no meio da tarde se eu estou saciado. Então, a minha opinião é que a gente deveria comer quando temos fome fisiológica. E cada um é cada um. Se sente fome a cada 3 horas, paciência, coma a cada 3 horas, quantidades corretas. Agora, quanto mais erra e come besteira e mais açúcar e mais carbo refinado, mais fome rebote você tem. Aí você fica comendo a cada 3 horas só tranqueira. Aí, desculpa, não vai dar certo. Aí não. Também não dá. Não, aí não... Mas pode, assim, até uma breve perguntinha, doutor Roberto. Uma pessoa ter essa fome real a cada 3 horas, por de repente fazer refeições menores em volume? Sim, tem pessoas que fisiologicamente precisam de manter um aporte de combustível para o corpo, até porque acontece até mais em mulheres, Carol. Algumas mulheres, homens também, não conseguem manter taxas equilibradas de glicose no sangue, tendem a ter hipoglicemia. Não mobilizar a reserva de glicose que está estocada no músculo quando precisa, aí começa a passar mal. Então são pessoas que precisam de comer a cada 3 horas para não se sentirem desconfortáveis, tá? Mas é individual, e se a pessoa se adapta bem, sem problema nenhum. A Gláucia disse que é o caso dela, né, diretora? Né? Porque a Gláucia come assim, ó, tem que aqui assim. Sim. Enfim, não existe uma regra igual para todos em nutrição, Carol. A única coisa que eu posso dizer nesses quase 30 anos de formado, quando a gente quer padronizar conceitos em nutrição e dar uma dietinha igual para todos, defender uma e falar só essa que eu acredito, é verdade. Tá errado. Você tem que individualizar teu paciente, tá? Esse é o grande segredo. Cada um é cada um. Arrasou, doutor Cada Roberto. um tem um jeito. Malu tem pergunta pra você antes da gente seguir pra próxima etapa. Quem escreveu pra gente na tela? Mande. Obrigada, Camila. Um beijo. Como usar na culinária o óleo de gergelim natural e o tipo torrado?
Bom, você já compra ele, né? Ele é especificado, ou se ele vai ser o tipo comum ou vai ser o torrado, Tá. né? Importante entender que óleo, gente, qualquer óleo, ele vai rapidamente se estragar se ele não for bem conservado. Então, validade de 1 ano, Tá. deve ser guardado de maneira refrigerada ou em local frio, não pode estar no calor, né? Porque senão ele vai saturar e vai ficar com gosto de ranço, não vai ser bom. Então, você precisa cuidar do seu óleo, qualquer um que seja. Para esse prato, eu gosto do torrado. Eu Tá. acho que ele traz um pouco mais de sabor. Então, aí vai um pouco da sua palatabilidade, tá? E ele pode ser refogado ou a gente pode finalizar com ele Também, também? de ambas as formas, Tá. tá? Ele pode tanto ser refogado, como você pode só chegar e finalizar o seu prato. Show. Tá? Como o azeite, né? Também não tem problema. Bom, vamos lá. Eu tenho a minha batata doce aqui. Ela tá só ralada. E aí, para não escurecer, eu coloquei um pouco de suco de limão, Tá. tá? Poderia ser abobrinha, poderia ser o chuchu, né? Eu poderia colocar qualquer opção aqui ralada, Legal. tá? Tem o meu frango, 150 gramas, e vocês vão ver o tanto que vai render, gente. Moidinho. Tá? Vai, moído. Eu mesma bati, você compra, bate no seu processador, não tem problema nenhum, tá? Ah, boa dica, Malu, porque às vezes a gente já compra ele moído e ele vem com muita gordura, muita fibrinha, né? O Eu ideal é também não comprar, gosto. limpar e Não, moer em não, casa, não, né? não. Eu também não gosto. Vou começar a dar uma mexidinha aqui para incorporar a carne ao frango rapidamente. E eu vou colocar aqui agora o meu sabor. Então eu tenho aqui a cebola refogada, eu tenho um pouco de alho, tenho um molho de soja de qualidade, né? Tempero, gente, tem que ser de boa qualidade. Tem um gengibre, que é um alimento mais termogênico, que vai trazer todo o sabor para esse meu frango. Pronto. Aí. Poderia ter misturado tudo nessa panela. Se eu tivesse em casa, eu não ia nem sujar esse bowl. Né? Eu acho muito legal das suas receitas, Malu. Há muitos anos você nos ensina a fazer o refogado mesmo. Mesmo que depois você vá misturar, então que se de repente você já colocasse tudo cru ali, é a mesma, outro sabor. Mas é outro sabor. Isso eu sempre lembro de você. Refoga que fica diferente. Fica. Né? Bom, vou colocar só um pouquinho de pimenta Tá. do reino, tá? As meninas colocaram isso aqui, eu não posso esquecer. Ah, isso é bom demais. Adoro. Perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Maria. Um beijo pra você. Estou com insônia. Como faço para conseguir comer menos? Doutor Roberto, e aí? Vamos falar então de insônia, que está gerando ou uma fome excessiva ou até a ansiedade, que é a pergunta da Maria, porque estamos mais tempo acordados. Sim. Em algum momento você vai ter vontade de até a cozinha pegar alguma coisa, né? A famosa comedora noturna, né? Tem aquela fome durante a madrugada, fica saltando na geladeira. Ou porque ela vem se alimentando mal, mudou o estilo de vida, tá dormindo tarde, acordando tarde. Isso muda alguns hormônios que faz ela ter mais fome noturna mesmo. Então, óbvio, a ansiedade está ligado a isso. Então, tudo que seja para diminuir a ansiedade é bem-vindo, desde meditação até um chazinho de camomila, ou conversar com o teu médico para ver se pode prescrever alguma coisa para ansiedade mais leve, um fitoterápico, né? E uma dica é estimular um pouco o centro da saciedade no período noturno, que é fazer estimular um pouco o triptofano, a serotonina, que é o neurotransmissor que dá uma sensação de saciedade e calma e que precisa de matéria-prima para ser produzida, que é o triptofano, o magnésio, a vitamina B6, mas principalmente triptofano, que é um nutriente, um aminoácido encontrado em algumas proteínas, por exemplo, nas oleaginosas, castanhas, nozes e amêndoas, nos lácteos, então, por exemplo, um iogurtezinho natural no final, como 2 horas antes de você dormir, com um pouquinho de oleaginosa, uma canelinha. Isso pode trazer uma sensação de mais relaxamento, de mais triptofano, oferta de triptofano para o teu cérebro, produzir mais serotonina e você dormir como um passarinho. Ai, que delícia. Tá aí, dica bacana. A gente vai encerrar a receita e depois eu vou deixar só uma pergunta para você responder, doutor Roberto, que é o seguinte. É um erro quando a gente chega nesse efeito, então, platô, que a gente quer manter, precisa manter, mas vê que ali tá, na semana seguinte já ganhou 1 quilinho, aí você fica naquela, né, daqui a balança fica assim, né? É um erro diminuir calorias desta dieta? O que deve ser feito? Que tipo de estratégia a gente mostra para o corpo? Sim, queremos ficar nesse novo peso e nesta nova vida. Você já me conta. Vamos encerrar, Maluzinha?
Vamos lá. Estamos com fome. Gente, ó, rende horrores, né? Você viu aqui, olha quanto que eu tenho aqui, né? Então, quem está em casa, que está precisando dar uma economizada, pode usar essa técnica que é saudável e gostosa para fazer render a carne, tá? Bom, não tem segredo para rechear, Carolzinha. Fica bonitinho, fica né? Uma graça, ó, tá? Não tem segredo. Então, eu estou aqui. Vou colocar aqui, para finalizar, um pouquinho de queijo, para poder dar uma gratinada. Ó, que delícia. Então, eu tenho aqui um parmesãozinho ralado, tá? E então, eu vou ele colocar termina de assar no forno. Isso, porque ele tá cru, né? O frango tá cru. Isso, o frango também tá cru. Então, o que a gente vai fazer? Forno 180 graus, 25, 30 minutos, tá? Até assar e dourar. Show. Acabou. Tá aí, o nosso vai pro forno, já já a gente experimenta. Vou colocar a perguntinha do público e a gente encerra com a minha, tá, doutor Roberto? Obrigada, Jane, um beijo pra você. Faço caminhada todos os dias, é certo? Sim, falar que não fazer atividade física seria um conselho totalmente sem propósito. Óbvio que é válido. Aliás, o que os estudos mostraram, Carol? Só consegue manter o peso depois de perdido quem consegue fazer pelo menos 300 minutos de atividade física por semana. Isso daria uma média de 1 hora por dia, falhando nos fins de semana, por exemplo. Então, quem depois de mudar os hábitos, inseriu a atividade física como realidade, é que conseguiu, com 300 minutos por semana, conseguiu manter o peso perdido por mais tempo. Né? Então, uma dica aqui antes da gente encerrar, Carol, é preferível, faça algo sustentável. Qual é a melhor dieta? Qual é a melhor atividade física? A que você consegue manter. Qual a dieta consegue fazer você iniciar a perda de peso? A que você consegue iniciar. Qual consegue manter? A que você consegue manter teu peso. A que você consegue manter depois. Então tem que ser sustentável. Para mim, a melhor dieta é aquela que ela é pensada para você e que você consegue mantê-la. Idem atividade física. É melhor você fazer com frequência a vida inteira do que ficar empolgado por 30 dias malhando todo dia, depois lesionar e ficar 1 ano sem fazer nada. Então a melhor atividade física é a que você sustenta e faz com frequência, que faz com regularidade. Então eu não acredito em dieta, eu acredito em adequação alimentar, em reeducação de hábitos, em recondicionar os teus hábitos para novos hábitos, que é o que eu estava errando, que eu preciso voltar a comer certo. Onde eu estava errando, onde eu estava errado. Então quando você corrige o erro, é para sempre. Não é viver de dieta de 1 mês, emagrecer 30 quilos, depois não conseguir manter e engordar 40. Isso só te traz prejuízo. O efeito sanfona é piora a sua condição de saúde. Então, faça algo sustentável, com a ajuda de médicos, com a ajuda de nutricionistas, com a ajuda do educador físico e não caia só na besteira dos extremos, tá? Só esse conselho que eu dou aqui para vocês. Muito bom. E para encerrar, Vamos e lá. aí? Qual é, assim, uma estratégia, então, para a gente entender esse momento e conseguir, doutor Roberto, dar continuidade, manter esse peso, né? Podendo, claro, ter uma ou outra refeição que a gente mate a vontade de algum alimento que a gente sabe que não poderia ser ingerido todos os dias. Olha, o platô, Carol, que você falou, estou perdendo peso e parei de perder, se você está perdendo peso e ainda tem que perder, porque você não chegou no seu peso ideal, ainda tem reserva de gordura aí sobrando, aí esse platô, porque é uma resistência só inicial do teu metabolismo. Aí você pode intensificar, restringir um pouco mais o valor calórico do que você come, ou intensificar a atividade física. Agora, quando eu atingir meu peso correto, fisiologicamente falando, eu não estou mais com tecido adiposo em excesso. Aí não é nem platô, é meu peso programado, é aquele que eu deveria ficar. Sim. Daí para frente não se diminui mais valor calórico. Não tem necessidade, porque eu já estou aí, eu vou reajustar até talvez para mais. Porque eu vou ter que, se eu for ganhar massa muscular, eu vou ter que ingerir um total proteico, um total calórico correto. A proteína é importante na sua alimentação, porque ela é sacietógena. E a proteína estimula hormônios que ajudam no metabolismo. Então, troque aqueles carboidratos ruins, os açúcares, os refinados, por uma boa fonte proteica ou uma boa fonte de gordura também. Para também não voltar a ter aumento de insulina, que é o que mais facilita o ganho de peso. Então, acho que a gente tem que individualizar e isso precisa ser visto com carinho, né? Individualmente, cada caso é um caso, acompanhar a sua perda de peso por composição corporal, entender que você tem que saber o que você está perdendo do seu peso. É gordura ou é músculo? Né? Então a gente precisa monitorar isso de perto para fazer um trabalho adequado e a manutenção depende sim também
da sua motivação pessoal, de entender que o sucesso está aqui, ó, na tua mão. O dia que você entender isso, acordar e falar, eu consigo, eu faço, ninguém te segura mais. Você só precisa de procurar o caminho certo. O profissional correto, o educador físico correto, a sua nutricionista correta, o seu nutricionista, o médico correto, porque sem extremos, e o chefe sem de cozinha modismos. também, né? O chefe de cozinha adequado também. Então, sem extremos, sem modismos, sem visualizar algo que é inviável na sua vida, que não cabe para você. Tá bom? Esse é o conselho que eu daria. Maravilhoso. Eu acho que a gente vai encerrar com perguntinha do público e vamos encerrar experimentando. Por favor. Está uma Tudo, delícia. né, eu já queimei a largada aqui, gente, que eu tava com fome. Nossa, mas Malu, fica crocante por causa da batata ralada. Fica. Gente, faz. Nossa, que Mesmo se delícia. você não tem shiitake, faz só o bolinho que vocês vão amar. Super saboroso, super O prático. gengibre fica perfeito. Delicioso. Nossa, Gláucia. Nossa. Senhor, que delícia. Comer bem, de Ai. maneira fácil, saudável. Tô louco, mas olha que bonitinho que fica. Isso não, É isso. ele fica tipo um... Nossa, dá pra fazer, você deu outras dicas de base, até sem a base. Dá, ele dá. fica bem bonitinho, assim. Sim. Perfeito. Gente, mas é muito bom. Vou comer só mais um pedacinho. É que o cogumelo, ele traz um umami, né? Ele traz um sabor melhor, né? Delicioso. Gente, é fácil. Comer bem, de maneira saudável, tranquilo. Olha. É isso. Saúde no prato. Adoro vocês, amo vocês, também. sou grata sempre a essas dicas maravilhosas. Obrigada. Eu vou encerrar com uma frase que eu falei pra minha mãe. Minha mãe emagreceu muito, né, doutor Roberto? Minha mãe emagreceu, acho que uns 8 quilos. Ela tá feliz Tá da super vida. bem. É. Ela fez o inverso, Tá todo mundo linda. engordando na pandemia. Ela falou, Ela é agora emagreceu. que eu consigo, que é agora que eu tenho tempo. E deu certo. E aí, eu disse pra ela, falei, ó, então presta atenção numa coisa. Felizmente ou infelizmente, é um sacrifício pra vida toda. Guarda essa frase. É a sua motivação, né? Você É tem que estar gostosa a motivado. comida? É, mas se você comer essa comida pensando no risoto do shiitake, do cogumelo, aí você não vai ser feliz. Então, assim, muda a chavinha e entenda que isso é pro bem. recondicionamento. Exato. Recondicione Isso o teu é pro cérebro. bem e que você vai ser feliz, vai comer bem. E o dia que você quiser fazer o risoto, Exatamente. ele vai ficar Faz gostoso. um de quinoa que fica maravilhoso. também. Então, é isso aí. Né? Malu, obrigada sempre. Beijo, beijo, Vou gente. passar Ótima semana pra vocês. contato do Dr. Roberto, do Instagram, para todo mundo seguir, tá tudo lá. Já voltam, então, os atendimentos presenciais. Tô retomando. Vai lá no Insta para vocês verem tudo direitinho. É o @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto, com um site novo. Site. robertonavarro.com.br. Isso. Show. Fácil. E da Malu, com todos os cursos, tudo, né? Todo esse Isso. momento. Daqui a pouco eu tenho certeza que vocês voltam aí também Sim. com as aulas. Cheio de planos aí online. É, Vixe, muita eu coisa legal. acredito, vocês são criativos. Vai lá no Insta, no @chefe Malu Lobo, todas as receitinhas são lá, @chefe Malu Lobo. Sim. O site também é o Nutra Saúde, o seu, né, Malu? É, Nutra Saúde na Cozinha. nutrasaudenacozinha.com.br. Muito obrigada mais Nós que uma vez. agradecemos Gente, sempre, ótima Carol. semana. Adoro sempre. Vou convidar Obrigado vocês. pelo- Obrigada.